Olá, olá, saudações, seres humanos, tudo bem com vocês? Então, longo tempo, hein? A gente ficou sem ter contato, mas agora, para sua alegria ou não, nós retornamos, ainda que de forma digital, tá? Nós vamos retomar então as nossas aulas e a partir de agora nós vamos falar sobre a relação entre as leis de Newton e o movimento, como de se observar com o Bart. Alguma coisa aí tem a ver com leis de Newton e movimento. E nós vamos ver se até o final desse slide a gente consegue entender um pouco melhor. Ok? Eu sou o professor Alex Silva e você pode ser meu aluno, mas você pode ser aluno do Vitor. Não tem problema. Nós vamos fazer juntos essas videoaulas, juntos, mas separados. Porque eu faço uma, depois ele faz outra, eu faço uma, ele faz outra e nós vamos atender a todos vocês. Tudo bem? Vamos lá. Afinal, nós falamos de inércia há um tempo atrás, há muito, muito tempo atrás. E o que é esse negócio de inércia? Veja, quando a força resultante que age sobre um objeto é nula, o que quer dizer isso? Quer dizer que não tem força? Não é isso não, vocês já sabem, né? Pode ter mais de uma força, mas elas se cancelam. E aí a resultante é nula. Quando isso acontece, pode acontecer em duas situações. Isso pode acontecer quando o objeto está em repouso. Então, se as forças se cancelarem no objeto quando ele está em repouso, ele mantém e permanece em repouso. Mas se as forças cancelarem quando ele está em movimento, ele continua em movimento. Os meus alunos vão lembrar da Sueli, né, que as forças se cancelaram, a força da gravidade e a resistência do ar se cancelaram quando ela estava em movimento e ela continuou caindo em movimento e não aconteceu nada, né? Esse movimento, por falta de força sobrando ou força resultante, esse movimento ele é sempre retilíneo, sempre linha reta, porque para ele fazer uma curva precisaria de uma força, mas como a resultante é diferente de zero, então não vai haver essa força, ele vai continuar em linha reta. E uniforme quer dizer que a velocidade dele é constante, quer dizer que o tanto de distância que ele vai andar em cada segundo é a mesma. Por exemplo, 5 metros em um segundo. E no próximo segundo, 5 metros também. E no próximo, 5 metros também. Então ele é retilíneo uniforme. Temos então o movimento retilíneo uniforme. Bom, ainda falando sobre repouso e movimento, essa figura, esse ciclista, você acha que ele está em repouso ou movimento? Para a gente entender melhor o que é repouso e movimento, né? Pensa aí, melhor, fala em voz alta. O pessoal de sua casa precisa te ouvir falar, saber que você está estudando. É assim que funciona. Repouso ou movimento, o ciclista? Tá. E o Garfield, repouso ou movimento? Falou aí, né? Eu sei que quem não falou, pensou. Bem, então agora vamos mudar a perspectiva. De novo, olha aquelas pessoas que estão ao fundo do ciclista. Agora pensa que aquelas pessoas estão passando para trás do ciclista. Elas estão passando muito rápido. Elas estão em movimento. E o ciclista, nesse caso, estaria em repouso. Não parece? O ciclista parece que não tem efeito nenhum de movimento. Ele está parado. Agora olha as pessoas. Elas têm um efeito de movimento para trás. Então dá para a gente pensar agora que o ciclista está em repouso e as pessoas têm movimento. Porque eu sei que você respondeu na primeira que o ciclista está em movimento. E o Garfield, que provavelmente se respondeu que estava em repouso, se nós considerarmos o Sol como sendo onde nós vamos observar, é o Garfield que está girando em torno do Sol. Na Idade Média, eles matavam gente por causa dessas coisas, porque falava que o Sol gira em torno das pessoas. Aí parece que nós estamos em repouso e o Sol está em movimento. Aí depois descobriu que a Terra é que gira em torno do Sol. Então o Sol está em repouso e nós é que estamos em movimento. Afinal, quem está em repouso e quem está em movimento? Calma, vamos definir o que é repouso e o que é movimento. Para isso, nós vamos precisar de um referencial. O que é referencial? É como se fosse um padrão para eu comparar. Por exemplo, você está assistindo um jogo de vôlei e, de repente, o levantador ele não é tão alto quanto os outros. Aí você olha e fala, nó,
aquele levantador é baixinho, você sente até uma esperança que dá para você jogar vôlei profissionalmente, porque o levantador é baixinho, você também é baixinho, você fala, eu vou jogar vôlei. Só que quando termina o jogo e o levantador sai da quadra e passa, por exemplo, perto do técnico ou perto da torcida, você percebe que ele é mais alto do que o técnico, mais alto do que as pessoas, a média das pessoas que estão assistindo o jogo. Então o levantador agora, perto dos torcedores, ele já não é mais baixinho, ele é alto. O que aconteceu de diferente? Nós mudamos o nosso referencial. Dentro da quadra, como tinha mais pessoas altas, o referencial era os outros jogadores. E aí parece que o levantador é baixinho. Agora, quando sai da quadra, o referencial passa a ser os torcedores, porque tem mais torcedores. E aí o levantador parece ser alto. Então, o referencial é um padrão para nós compararmos. E o nosso referencial vai ser o Perry. O Perry, quando era filhotinho, olha que gracinha, Perry! O Perry era muito bonitinho, olha só. Ele é o nosso referencial. E nós temos duas bolinhas, uma amarela e uma azul. E agora vamos ver se a gente consegue entender quem se move e quem fica em repouso. Vamos ver? Ah! Agora, provavelmente você falou que a azul estava em movimento. E se a azul estava em movimento, a amarela estava em repouso. E muito bem, a azul em movimento. O que definiu o movimento dela, então? É o seguinte, gente. O nosso referencial era o Perry. Na medida que o tempo foi passando, a distância da bolinha azul e o Perry, ela não mudou. Não mudou. Na medida que o tempo foi passando, a distância entre a bolinha amarela e o Perry, a distância entre ela não mudou. Mas na bolinha azul, a distância entre ela e o Perry mudou na medida que o tempo passou, e isso define movimento e repouso. Repouso é na medida que o tempo passa, a sua distância até o seu referencial, ele não muda, então você está em repouso. Movimento, na medida que o tempo passa, a sua distância até o referencial ela vai mudando. Observa, é a sua distância até o referencial. Não importa se você andou ou se seu referencial andou. Sabe por quê? Porque o movimento é em relação ao referencial. Você pode estar em repouso em relação a um referencial e movimento em relação ao outro. Por exemplo, estou sentado aqui na cadeira e o computador está na minha frente. E o tempo vai passando e a distância entre eu e o computador não muda. Então eu estou em repouso em relação ao computador. Mas eu estou girando em torno do Sol junto com a Terra. Então, na medida que o tempo passa, a minha distância até o Sol muda. Então eu estou em movimento em relação ao Sol. Ao mesmo tempo que estou em repouso em relação ao computador, estou em movimento em relação ao Sol. Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. Nós já sabemos o que é esse negócio de movimento. Na medida que o tempo passa, a distância entre uma coisa e o seu referencial muda. Então ele está em movimento em relação a esse referencial. Agora nós vamos ver como muda. Vamos caracterizar esse movimento e falar de número. Fulano está se movendo com tanto e o fulano com outro tanto. 50, o outro 60, um 10, um 40. Mas o quê? Vamos lá. E quem vai nos ajudar agora é o Mario, o irmão do Luigi, Mario Bros. O Mario Bros, ele vai... Olha só o que vai acontecer com ele. Nós vamos marcar o tempo e dizer, corre, Mario! Garoto, ele deu uma travadinha no final, mas ele chegou. O Mario, eu fotografei ele no início e no final. E marquei o tempo dele, mas ele não para, ele continua correndo. A vida dele é correr, ele vai ter que salvar a princesa, ou seja, ele nunca vai parar. Até hoje ele não parou. Né? O que nós sabemos? Que tem uma reta indicando a distância, a posição. O Mario estava na posição 10 metros, olha o vermelhinho da reta, 10 metros, e eu disparei o cronômetro sendo 0 segundos. E o Mario chegou na posição 50 metros, quando o cronômetro marcava 5 segundos. Olha o que nós temos aqui. A posição inicial, que é onde o Mario começou o movimento, 10 metros. A posição final, que é onde nós paramos a contagem do movimento dele, 50 metros. Com isso, nós definimos o intervalo que ele percorreu, a distância percorrida, o ΔS, o deslocamento. Esse delta, essa coisa que tem antes do S aí, é uma letra grega chamada delta. Vocês já usam ela em matemática para fazer equação de segundo grau, no Bhaskara, né? E agora vamos usar aqui, que é delta, que quer dizer espaço final menos inicial. Delta é variação, intervalo. ΔS é a distância do 10 até o 50, que é o 40.
Mas como é que a gente acha isso matematicamente? É distância final menos inicial. Então, olha só, ΔS é igual a 50 metros é a distância, a posição final, e 10 metros a posição inicial. 50 menos 10, 40 metros. O que significa isso? Que o Mário correu 40 metros. O delta funciona também para o tempo, funciona para qualquer coisa, né? Olha, o tempo inicial é onde começou a marcar disparar o cronômetro, 0. O tempo final é onde travou o cronômetro, 5 segundos. E o ΔT é o tanto que percorreu do começo até o fim, só que agora no tempo, né? Que é 5 segundos. Então, delta é final menos inicial. ΔT, 5 menos 0, 5 segundos. Isso quer dizer que ele percorreu 40 metros em 5 segundos. E nós podemos utilizar essas informações para encontrar a chamada velocidade média. Quer dizer, quão rápido que ele está andando. Ó, velocidade média é justamente o ΔS pelo ΔT, dividido pelo ΔT. Quantos metros em quantos segundos. Lembra dos dados dele? Ele percorreu 40 metros em 5 segundos. Ou seja, a velocidade média dele, ou a rapidez média com que ele está correndo aí, vai ser 40 dividido por 5, 8. Continua metro em cima, segundo embaixo. 8 metros por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo que passa, o Mário percorre 8 metros. Tá? Cada segundo que passa, ele percorre 8 metros. Em um segundo, 8 metros. Mais um segundo, 8 metros. Mais um segundo, 8 metros. Isso é um movimento uniforme. Velocidade constante. Tudo bem? Vamos a um exemplo? Olha bem, um automóvel viaja por uma pista plana e reta, aqui é cheio delas, né? Aquelas pistas planas e tal, bonitinha. Deus está vendo. Ele passa por uma placa onde estava escrito quilômetro 40 e olha no relógio que marcava exatamente 14 horas. Quando mais tarde observou passando por uma outra placa na qual estava escrito quilômetro 60, voltou os olhos para o relógio que marcava 16 horas. Qual foi a velocidade média desse carro nesse trecho da estrada? Vamos aos dados. O que o problema nos fornece? A posição inicial, que foi a primeira posição que ele olhou na placa, estava escrito quilômetro 40. Então ele estava a 40 quilômetros. 40 quilômetros de quê? Da placa que estava escrito 0, do marco 0. Tinha lá o marco 0 em algum lugar da estrada, foi passando de quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, quando ele olhou estava no quilômetro 40. Então a posição inicial dele era 40 quilômetros ao longo dessa estrada e a posição final 160 quilômetros. O tempo inicial, que foi quando ele olhou a posição inicial, 14 horas. E o tempo final, 16 horas. O que ele está pedindo? A velocidade média. Quem é a velocidade média? ΔS sobre ΔT. Vamos procurar quem são esses meninos aqui. ΔS é final menos inicial. Então, posição final menos posição inicial. A posição final é 160 e a inicial é 40. Então, de 40 até 160, ele andou 120. Então, 120 km é o ΔS. E o ΔT? Tempo final menos tempo inicial. Ou de 14 até 16. Isso vai dar 2 horas. Gente, ficou fácil, né? Ele andou 120 km em 2 horas. Então, ele está andando quantos quilômetros para cada hora? Vamos para a velocidade. 120 km em 2 horas. 120 dividido por 2, 60. 60 km por hora. Moleza, né? Tranquilo? Segue o baile, então. Agora a gente consegue, sabe o quê? Sabe o quê? Prever o futuro. Prever o futuro. Nós queremos isso. Quando a gente fala em prever o futuro, não é negócio de tarô, de búzios, não é isso não. Calma. Sabe Sonic? O Sonic raposinha do joguinho? Suponha que o Sonic em câmera lenta, com velocidade de 3 metros por segundo, e que alguém marque 4 segundos de tempo para ele correr. Pergunta número 1. Quanto ele correrá nesse tempo de 4 segundos? Ele corre 3 metros a cada segundo. Então, se ele corre 3 metros a cada segundo, durante 4 segundos ele vai correr quantos metros?
Ele vai correr 3 metros 4 vezes, eu já dei um spoiler. Isso é o ΔS. Mas tem uma outra pergunta, que é o seguinte: onde é que ele vai parar ao final desses 4? Se estivesse correndo em cima de uma régua, né, e de régua gigantesca, depois de 4 segundos, que número que ele ia parar? Que posição? É isso que nós vamos descobrir. O S, posição final. Aqui está reta, ela está sendo medida em metros. Aqui tem 10, 13, 16, 19, 22 e assim vai. Observa que está de 3 em 3, porque já que a velocidade dele é 3 metros por segundo, ele anda 3 metros a cada segundo, vamos botar de 3 em 3 para facilitar a nossa vida. E aqui está o Sonic. Vamos ver aqui o Sonic. Fazer o seguinte: de 10 para 13, 3 metros. Ele anda quanto mesmo? 3 metros em 1 segundo. Então, aí está. Ele andou de 10 para 13, 13 para 16, 16 para 19, 19 para 22. Tá bom? Andou 4 segundos. De 10 para 13, ele gastou 1 segundo. 13 para 16, mais 1 segundo. 16 para 19, mais 1 segundo. E 19 para 22, mais 1 segundo. Tá? Eu sei que você respondeu, que você já descobriu a pergunta número 1, quanto que ele andou, porque ele vai andar 3 metros por segundo 4 vezes. Olha a palavra vezes, é uma multiplicação. Então, o ΔS, que é o quanto ele andou, ele vai ser encontrado quando você multiplica a velocidade pelo tempo. Você fez isso provavelmente inconscientemente. Andou 3 metros por segundo 4 vezes. Então, 12 metros. Né? 3 metros em 1 segundo, mais 3, mais 3, mais 3. 12 metros. Agora, para saber aonde que ele parou, eu preciso de 2 informações. Da onde que ele saiu e o quanto ele andou. Ele saiu lá da posição 10 metros e andou mais 12 metros. Então, ele chegou na posição 22 metros. Beleza? A gente vai agora ver como prever isso para qualquer objeto, para qualquer coisa, não só para o Sonic. Então a gente conclui o seguinte: os 22 metros, que foi onde ele parou, eles foram encontrados quando nós pegamos os 10 metros, que foi de onde ele saiu, mais 12 metros, que foi o tanto ele andou. Então essa é a posição final dele, o S. Essa foi a posição inicial dele, o S0. E esse foi o tanto que ele andou, o ΔS, que a gente encontrou fazendo velocidade vezes tempo. Lembra? 3 metros por segundo, 4 vezes. Velocidade vezes tempo. Então, nós podemos dizer que S é igual a S0 mais VT. Essa é a equação que a gente usa, a função que a gente usa para prever o futuro. Que futuro seria esse? Daqui a tanto tempo, onde ele estará? Daqui a 1 minuto, onde ele estará? Daqui a 5 horas, onde ele estará? É uma coisa que ainda não aconteceu, portanto, futuro. Vamos a um exemplo? Um objeto se move a 20 metros por segundo em uma pista reta e plana. Seu movimento começou a ser monitorado quando ele passava pela posição 50 metros, onde ele está ao final de 1 minuto de movimento. Opa, vamos ver o que a gente tem aqui de importante, os dados. Velocidade dele, 20 metros por segundo. A posição inicial, que é onde tudo começou, ele estava em 50 metros. Quanto tempo ele ficou andando? 1 minuto. Mas olha só, a velocidade está metros por segundo. O tempo na velocidade está em segundo. E o tempo foi dado aqui em minuto. Então a gente tem que deixar igual está na velocidade. Distância em metro, tempo em segundo. 1 minuto são o quê? 60 segundos. Então esse é o tempo que nós vamos usar. Está pedindo a posição final. Então vamos utilizar S igual a S0 mais VT. S é igual a S0, 50 metros, V, 20 metros por segundo, T, 60 segundos. Olha que legal, tem segundo em cima e embaixo, multiplicando, né, no 20 e no 60. Então, o que a gente faz? Pode dividir, segundo por segundo, sobra apenas metro. A gente vai somar metro com metro. Fantástico, show de bola. 20 vezes 60 vai dar 1.200. Então, vai ficar 50 metros mais 1.200 metros. Tá? Que vai dar o quê?
1.250 metros. Quer dizer que esse objeto vai parar, ele vai, 1 minuto depois que ele começou a se mover, ele estará passando em um local que é 1.250 metros. Tá? É a posição final dele. Tudo bem? Viu só? Viu só? Hoje nós vimos o que? Dá para aprender física online. E é legal. Isso quem está falando é o He-Man, não sou eu, gente. Tem que respeitar o He-Man, velho. Respeitar o He-Man. Isso é muito bom. Dá até para ficar legal, divertido com as videoaulazinhas do professor Alex, do professor Vitor. O Vitor vai vir na próxima aí, vai brincar com vocês também. E o que a gente tem para dizer então? Até a próxima, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato conosco. Escreva aí nos comentários aí da sala de aula virtual, né, a Google Sala de Aula, que a gente vai entrar em contato com vocês. Beleza? Queridos, aquele abraço.